Caros alunos, boa noite. Vamos iniciar a aula do dia 21/7/2020. Meu objetivo dessa aula é falar um pouco com vocês a respeito de acabamentos de painéis de comando. Tá? A gente vê em várias aplicações, vários painéis, né, sendo montados sem a preocupação com relação ao acabamento. E o que seria esses acabamentos? Esse painel aqui não é um painel de comando, nem um painel de alimentação e força de circuitos elétricos, mas a gente pode observar vários pontos que, mesmo não sendo um conhecedor de montagens elétricas, nós já observamos que nós temos a aparência dele não está interessante. Observem que nós temos vários condutores saindo, não há identificação, vários condutores soltos, não há identificação dos disjuntores. Nós temos aqui um prolongamento do barramento com condutor elétrico, alimentação geral. Nós temos aqui uma identificação de burners aqui também mal realizados. Temos exposição do barramento de força. Nós temos cabos aqui, olha, com vários pontos de conexão mal feitos. E um dos grandes problemas que nós temos quando isso ocorre é o aparecimento de pontos mal feitos. Pontos mal feitos vai gerar mau contato, gerando mau contato vai gerar parada de produção, e é algo que não é admissível dentro de uma indústria. E além de tudo, quando você gera conexões mal feitas, emendas mal feitas, você também gera pontos de aquecimento. Então, um painel de comando, né? Então, um painel de comando, a gente sempre tem que se atentar na uma forma que ele fica esteticamente apresentável. Imaginem só, item da NR10, tá? Da norma regulamentadora de instalações elétricas, de trabalho com eletricidade, em que os componentes dessa instalação, os componentes que compõem os painéis elétricos, sejam identificados por tags. Então, quando eu coloco um F1, Q0, Q2, Q3, RMT, DR1, Q1, K4, Q5, K2, K1, K2, isso daqui é um item de norma, tá? É um item da norma que a gente deve ser seguido, senão você ganha uma não conformidade, caso haja uma auditoria do Ministério do Trabalho. Outro detalhe é a garantia da facilidade, né? Não só apenas a questão de atender a normatização, né, a norma regulamentadora, mas também de facilitar a manutenção. Quando você pega um diagrama de comando onde não está identificado, né, existe o tagueamento no desenho, mas não está tagueado no componente, isso fica muito difícil de se realizar a manutenção. Outro ponto que é observado é que as réguas de burners e até mesmo os cabos elétricos, eles têm que ser identificados, eles têm que ser tagueados. Então, quando eu tenho uma régua de Borner, ela é identificada por numeração, eu consigo identificar a entrada desses cabos e para onde eles estão indo. Então, para facilitar a manutenção, eu tenho uma facilidade maior. Então, essa borneira aqui, por exemplo, é X1, ela é chamada toda de X1. A gente observa aqui que PE é o cabo de proteção, RST são alimentações de força, o VWU aqui no caso são alimentações que vão para o motor, mais o conector de força. Então, assim, eu tenho vários tagueamentos em que devem ser feitos, inclusive na borneira, tá? Então, a aula de hoje visa o quê? Apresentar para vocês alguns componentes elétricos que vai facilitar esse acabamento. A gente nunca deve pensar apenas na funcionalidade. É importante que a gente tenha
um quadro de comando bem executado, bem acabado. Isso vai garantir os aspectos, né, as vantagens disso, com relação à facilidade de manutenção, evita-se paradas de produção por pequenas falhas, aparecimentos de pontos de aquecimento. E nós vamos abordar um pouco, né, esses itens que a gente utiliza para acabamento em painéis elétricos. Vocês vão observar que todos os cabos, esse aqui é uma canaleta, tá? Então, esses cabos aqui, os condutores elétricos, são instalados nessa canaleta. A gente deve ter tagueamento, né, dos componentes elétricos, tagueamento dos condutores e as nossas borneiras de interface de entrada e saída do painel. Então, o que nós temos aqui, né? Os terminais. A função do terminal é justamente a gente fazer a conexão do condutor elétrico nesse terminal, onde nós vamos fazer a conexão. Então, existem vários tipos de modelo. A gente tem o tubular, tipo agulha, o diolhal, tipo U. Qual que é a vantagem de se usar esse conector? Você faz uma correta conexão entre o borner do componente elétrico e o condutor. Então, todos os cabos em que forem utilizados dentro de um painel elétrico, por questão de acabamento e por questão de garantir a correta operacionalidade de funcionamento do painel, é uma boa prática utilizar os terminais. Tá? Nós vamos estar utilizando os terminais. Então, tem vários modelos, né, são vários modelos apresentados de terminais. Os tamanhos e dimensões vão variar conforme o condutor elétrico que nós vamos estar encaixando aqui. Nós temos os terminais de encaixe, né? A gente observa muito isso daqui em eletrodomésticos, que a gente tem o macho e a fêmea, e nós fazemos as conexões. Então, existem vários conectores, então a gente pode estar utilizando esses tipos de... A escolha, né, do tipo de conector vai ser o que vai gerar maior facilidade para a sua execução do painel. Né, os terminais tubulares, né, com 1, 2 fios. O pino tubular, que a gente utiliza bastante, tá? Esse pino tubular é o que nós utilizamos com maior frequência na montagem de painéis de comando. Existe alicates próprios para fazer esse tipo de operação, tá? Com catraca. Então, para você poder executar esses tipos de conexão, não é com alicate comum universal, você tem os alicates apropriados para a prensa terminal. Borner, né? Os bornes, as réguas de bornes, como eu já disse, geralmente, as réguas de borne geralmente vão fazer a interface entre o painel e o que está de informação em campo, que são meus botões liga e desliga, se for caixa de comandos local, se for algum tipo de sensor. Então, essa interface entre o que está dentro, né, os componentes de comando no interior do painel e a interface de campo, é exatamente através de bornes. A gente faz isso através de bornes. Esses bornes existem em várias seções, vocês vão observar aqui, olha, que conforme a capacidade de seção nominal do borner, ele aumenta, se torna um borner mais robusto. Então, a gente tem uma N variedade de seções nominais de borne e vários modelos. Os bornes verde e amarelo são para condutor externo. Nós temos as placas de isolação, tá? Cada borne tem uma placa de isolação, os bornes têm uma placa de isolação. E nós temos aqui o terminais, né? O borne terminal para a régua de borne, para minha borneira. A simbologia de borne é um círculo com um traço. Então, quando você observar nos desenhos em que aparece esse círculo e traço de um número, eu estou indicando justamente um borner e a respectiva numeração. Então, isso são bornes.
Então, são exemplos, tá aí os exemplos de borneiras, né? A placa final, a placa trilho, né? O trilho DIN, a placa separadora, né? Que são as placas separadoras, e o ponto de interligação. Por que é interessante a placa de finalização, né? O corpo do borne ele é isolante, porém essa parte de interface dele, uma parte ela não é. Então, como nós vamos inserir um borne um do lado do outro, nós vamos isolando, né? A parte isolante vai tampando a do outro. Quando chegar no final, se é necessário usar a placa de terminação separadora, né? São as placas aqui isolantes no final. Serve para fechar o uso do conector no trilho. As garras finais, né? Terminal para indicar que a gente chama de poste para a gente finalizar. O elemento de suporte é o trilho DIN, então a gente vai fixar os bornes em trilho DIN. A placa separadora serve para separar e isolar os bornes, conforme eu já havia explicado. A ponte de interligação é quando é necessário a gente fazer um jump, né, dos terminais. Então a gente fazendo esse jump, a gente tem as placas próprias. Nessa foto aqui, vocês podem observar que a gente tem um jampeamento. Esses bornes aqui, olha, esses parafusos aqui são parafusos do jump. Então, os sinais de entrada, né, ele vai pegar essas informações e mandar para todos esses bornes. O mesmo acontece aqui. O mesmo acontece aí. Então aqui a gente tem o mesmo sinal, né? Tá tudo jampeado aqui, são os mesmos sinais. Os identificadores. Então esses identificadores é justamente para fazer a identificação dos bornes de acordo com a numeração. Os conectores, né, eles servem para facilitar a manutenção. As medições, né? Quando você tem os condutores bornes, né, os conectores bornes, desculpa, você tem muito mais facilidade de realizar as medições nos terminais dos bornes, né? Eu chego aqui como time e faço as medições. Então, o acabamento dos painéis elétricos geralmente é relacionado. Aqui são bornes fusíveis, né? Os bornes fusíveis, além de ser elemento de proteção, além de ser elemento de conexão, também tem o elemento de proteção. Os bornes conectores à terra, que é a simbologia verde e amarelo. Bem, pessoal, a nossa aula hoje tinha o objetivo de estar falando sobre esses componentes. Eu acho que isso aqui não está aí na nossa apostila, vou encaminhar para vocês. Vocês aguardem, dar uma lida depois nos tópicos. Mas é isso, dentro de um painel elétrico, resumindo, né? Dentro de um painel elétrico, o acabamento, a gente sempre tem que manter o quê? Os cabos alinhados. Se a gente for pensar em cabelo, né? Mas vamos imaginar que os condutores elétricos fossem um cabelo. Eles têm que estar bem penteados, né? De uma forma reta, bem organizados. Os cabos deverão estar identificados, ou seja, eu preciso ter esses cabos identificados. Eu preciso de ter interface, eu tenho interface com o campo e régua de borne. Essas réguas de borne têm que ser tagueadas e identificadas por numeração. Os componentes têm que estar identificados e eu não posso ter cabos soltos, né? Eu não posso ter uma aparência estética dessa forma. Canaleta quebrada e cabos soltos. Então, é fundamental para a qualidade e para a correta funcionalidade e segurança de quem for dar manutenção nesses quadros que se siga esses conceitos. Tá bom? Bem, com relação ao nosso último trabalho, nós temos um trabalho, são 2 trabalhos, trabalho de 10 pontos, que é para vocês me entregarem no dia 22/7, que é amanhã, e o outro trabalho de 10 pontos que tinha ficado agendado para entrega no dia 5/8.
mas eu vou estar colocando esse trabalho para entrega do dia da prova. Então esse trabalho aqui consiste em duas questões para justamente elaborar um diagrama de comando. É bem simples, tá? Eu acredito que é bem mais fácil do que o último que nós resolvemos, que está relacionado ao triturador e misturador. Então a questão do trabalho aqui consiste em você vai elaborar um diagrama de força e comando para atender os seguintes itens. A máquina só é acionada por um botão, então apenas um botão vai dar partida na máquina. Acionando-se a máquina, somente a esteira começa a rodar. Após 10 segundos entra em funcionamento o ventilador. Decorridos 10 segundos são acionadas as resistências de aquecimento. Nesse instante, a máquina está pronta para operar, devendo ser acendida por uma lâmpada. Um único botão tipo soco desliga a máquina. O desarme de qualquer um dos relés térmicos para toda a máquina. Ou seja, desliga toda a máquina. Eu vou solicitar para vocês aqui botão de emergência e o botão desliga. Na verdade eu já tenho aqui, o botão de emergência já está aqui. Então vou fazer o seguinte, vamos eliminar esses dois e vamos deixar igual está sendo solicitado aqui, tá? Vamos colocar uma sinalização de lâmpadas para M1, R1 e M2. O que é isso aqui? Olha, eu tenho uma esteira, tá? Essa esteira, quando entrar em funcionamento, vai acender a lâmpada vermelha. As resistências, quando ligar a resistência, acende uma lâmpada vermelha, e quando eu ligar o ventilador, acende uma terceira lâmpada vermelha. E estando desligado, eu tenho as lâmpadas verde para desligado. Então a sinalização de lâmpadas para M1, R1 e M2, ligado e desligado, tá? Além da que foi solicitada aqui em cima. Para o segundo trabalho, é uma partida consecutiva de ventiladores. Então faço o diagrama de comando e força para atender os seguintes itens. Os 3 ventiladores funcionam simultaneamente, porém partem defasados 10 segundos. Cada motor tem uma proteção de sobrecarga individual. Caso desarme algum dos relés, somente o motor referido não funcionará. Dando-se partida no sistema, cada motor partirá no seu tempo de 0, 10 e 20 segundos. Um botão desliga todo o circuito a qualquer instante, tá? Vamos também colocar a sinalização para os ventiladores. E vocês podem implementar o que vocês acharem de interessante aí no comando de vocês. Então, sinalização ligado e desligado para V1, V2 e V3. V1, vírgula, V2 e V3. Pessoal, amanhã então nós nos encontramos e conversamos, tá, na aula online. Obrigado então, boa noite a todos vocês. Estou disponível no WhatsApp para a gente sanar qualquer tipo de dúvida. Um abraço.